Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo numa boa. Hoje nós vamos conversar com o João Ricardo, jornalista João Ricardo, que há anos atrás era o DJ Cadinho. A trajetória de um menino promissor, que era um dos melhores no que fazia como DJ e tinha o apelido e o nome artístico de Cadinho, para chegar a João Ricardo, empresário e jornalista na região de Esteio e Sapucaia. Uma bela história que vocês vão gostar de saber. Vamos lá. João Ricardo, como é que vai, Cadinho? Tudo bem, Cadinho? Boa noite, Jairo Mendes. O prazer é enorme Que participar aí legal, do. que legal estar conversando contigo aí. Sabe que eu assisti, né? Assisti algumas entrevistas antes de conceder esse bate-papo. Fui obrigado a dar uma olhada ali, né, no teu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns pela essas iniciativas próprias. Elas são muito importantes para a comunicação. É verdade. Tu sabe que eu resolvi fazer do meu canal ali um canal de entrevistas às pessoas que eu conheço, porque a minha vida toda eu fui trilhando caminhos que foram fazendo eu conhecer pessoas das mais variadas atividades. E eu fiquei pensando assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu tenho um amigo meu que é advogado, tenho um amigo meu que é jornalista, tenho um amigo meu que é atleta, outro é instrutor, é paraquedista. Eu vou juntar essa turma toda e vou apresentar um para o outro. Qual foi o formato que eu utilizei a entrevista? Na verdade, primeiramente, eu gostaria, claro que eu não imaginei, nem lembrei disso, né? Eu disse, não, grava para mim aí um vídeo. Aí eu descobri que as pessoas são tímidas às vezes, elas não conseguem se soltar ao natural, né? Algumas. Então eu parti para entrevista, daí virei entrevistador, mas não era a minha intenção. A minha intenção era pegar o testemunho do meu amigo, né? Que bom, né? Que bom. Deixa as entrevistas para os jornalistas, viu, Jairo? Exatamente. Aí eu quero falar contigo sobre isso agora. Eu te conheci, os meus amigos ficarem sabendo aí, conheci o Cadinho há alguns anos atrás, não precisamos dizer quantos anos faz isso, e era um rapaz, menino promissor, inteligente pra caramba, era cabeludo e era DJ. E era o cara que, na minha concepção, fazia a melhor festa da época lá em Esteio e região. E tu tinha esse dom aí, esse dom de pegar o microfone e fazer as pessoas vibrarem, né? Eu quero que tu conte agora para nós a tua trajetória, porque hoje tu é jornalista, tu tem uma empresa, tu tem negócios em Sapucaí e Esteio. Quero que tu conte a tua trajetória, então, porque até então era o Cadinho DJ, daqui a pouco agora é o João Ricardo jornalista. Conta para nós a história aí, Cadinho. É um prazer, Jairo. Tudo começou naquela época mesmo, né? Se tu não lembra, eu lembro exatamente que era o ano de 1997. Eu 1997. lembro. Tu lembra? Não quis falar, né? Era, era 1997 e eu tinha exatamente ali 19 anos. E eu esperei completar os 18 anos para poder estudar rádio, né? Estudar na FEPLAN. Eu tinha 17 anos já contando nos dedos que eu tinha que estudar rádio, porque desde... Deixa eu tirar esse microfone, não está funcionando. Porque desde criança eu ficava narrando futebol de botão, né? Aí eu me lembro, lá na quinta série, o professor perguntou o que tu quer ser quando tu crescer? Eu assim, eu quero ser locutor de rádio. Daí assim, não, quer ser jogador de futebol? Não, quero ser locutor de rádio. E daí, e daí só foi, né? Daí a gente trilha as coisas e planeja. Sonhar pouco e sonhar alto custa a mesma coisa, né? A gente Exato. sonha e vai atrás, vai atrás. E daí, quando eu te conheci, eu estava recém estudando, né? Comecei a estudar rádio na FEPLAN, ali em 97, e aquela carreira de DJ ali, ela foi muito meteórica, porque eu nunca entendi muito dos botões, tu lembra disso, né? Eu era bom na animação, no microfone, mas os botões não era para mim ali. Tive aquele estágio contigo ali, cheguei a passar até pelo underground no Hamburgo, fiz umas peças no interior. Eu me dava bem na animação, só que eu me atrapalhava nos botões, e daí não dava certo. Daí tinha que ficar para os caras da técnica que nem tu eras, né, Rogério? Tu acabou ficando muitos anos ali no Aliança, né? Acabei cuidando daquela tua casinha ali.
Cuidado muito bem, né? Senão não teria ficado tanto tempo. E daí eu comecei a estudar rádio e comecei no rádio esportivo, né? Rádio esportivo, numa rádio pequena na época, era uma equipe esportiva com muita gente da capital, muita gente conhecida. Trabalhei com o Mário Lima, trabalhei com muita gente que hoje, o narrador, o Marco de Vargas, por exemplo, que hoje é da Fox, trabalhou comigo. Na equipe esportiva, trabalhei com o Francisco Garcia, que está na Band Nacional hoje, trabalhou comigo na Rádio LBV, Fabiano Brasil. Marcelo, podia elencar aqui uns 10, 15, né? E era muito difícil, né? Jornalismo esportivo ali, é muito competitivo, né? Eu sempre achei muito qualificado o jornalismo esportivo gaúcho, muito qualificado. Quem acaba atingindo os grandes veículos é porque é bom mesmo, né? Porque é uma arena ali, o pessoal se pegando ali, né? É competitivo. E naquela época ali eu já percebi que eu precisava estudar mais, né? Precisava estudar mais. Só estudar rádio, curso técnico ali, não bastava. Eu teria que estudar o jornalismo. E daí eu acabei indo para a Unicinos estudar jornalismo. Eu trabalhei na LBV, né? Ali, 2 anos e meio fazendo reportagem de campo, Rio Grande do Sul. Acabei ia para Caxias. Eu me lembro que eu trabalhei na final do Gauchão, que o Grêmio perdeu para o Caxias lá. Lembra disso? Final do Gauchão, Grêmio e Caxias, né? Na época do Ronaldinho, né? Na época do Ronaldinho. Acabei nessa época do Grêmio da ISL. Aquela época, final de 99, 2000, por aí. Eu trabalhei na rádio da LBV e depois consegui um estágio na Rádio Unicinos, que era uma rádio FM, 103.3, eu era locutor da manhã na 103.3. Fiquei alguns meses ali também em estágio. E comecei a estudar jornalismo, né? Estudar jornalismo e a cabeça foi abrindo, né? A mente vai abrindo. A mente vai abrindo. Eu lembro que na época apareceu a oportunidade para eu estagiar na Rádio Pampa. Na época que a Pampa era o Rogério Amaral, Roberto Brown. Né? Lembra desse momento aí, né? Lembro. E na mesma época que eu consegui, que eu estava aguardando o estágio lá, até eu conversei com o Ricardo Vidarte. Não, já tem experiência. Saudoso o Ricardo Vidarte. Eu estava aguardando uma vaga para trabalhar à noite de produtor do Ricardo Vidarte. E, ao mesmo tempo, eu recebi depois do estágio da Rádio Unicinos, uma oportunidade de trabalhar em assessoria de imprensa no governo do Estado. Mesma época. Daí eu acabei pensando, né, assim, avaliando o que eu quero, um guri pobre de Sapucaia, o que é mais fácil os caminhos para mim, para eu conseguir concluir minha faculdade, porque naquela época era uma disciplina, né, uma cadeira, e nada mais, né, era muita dificuldade para pagar o dinheiro do ônibus e conseguir comer um lanche na Unicinos. Tinha que fazer opções, assim. Daí eu avaliei que era mais fácil eu trilhar o caminho da assessoria de imprensa do que o caminho do rádio, né? O caminho do rádio era muito complicado e sem o curso superior era muito mal remunerado. E eu também avaliei que, eu caí em Porto Alegre ali com aquele monte de fera, eu vou ser mais um ali. E acho que o caminho não é esse. Eu acho que eu vou para a minha região, vou para Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, vou trabalhar com assessoria de imprensa. Eu acho que por aí eu consigo me formar e tocar minha carreira. E daí eu acabei fazendo assessoria de imprensa no governo do Estado, do Rio Grande do Sul. Lá eu acabei conhecendo durante o meu estágio o Ari Vanazzi. Sim. Era secretário de Estado, conheci porque um amigo conseguiu o estágio. Eu peguei aquela chance como um prato de comida, né? E me dediquei, e aquele estágio acabou me gerando uma vaga, assessoria de imprensa de um deputado federal, e aquela vaga de assessor de imprensa de deputado federal me levou a 8 anos da Prefeitura de São Leopoldo, em assessoria de comunicação, onde eu aprendi muito. Consegui me formar, consegui aprender muito, né? Mas nunca abandonei o rádio, né? Mesmo ganhando bem na prefeitura, acabei de deputado, eu, por muitos anos ali, praticamente fundei a Rádio Equipe ali, junto com o Nando, que tu já entrevistou, né? Isso.
o professor Joaquim já tinham iniciado ali a primeira rádio comunitária de Sapucaia, autorizada, e nunca teve uma rádio autorizada, né? A rádio comunitária. Acabei ajudando o Nando ali naquele início, o professor Joaquim, implementando o jornalismo na Rádio Equipe, que até então não tinha, era só música. E acabei apresentando 8 anos um programa de jornalismo de manhã cedo, gratuitamente, de forma voluntária, e foi me dando cancha ali naquilo que eu já tinha uma certa aptidão e facilidade na animação de festas ali, desde muito cedo, indo para o microfone. Acabei aperfeiçoando ali na Rádio Equipe, 8 anos apresentando o programa, tinha passado pela Rádio Unicinos lá, apresentando também, e acabei aprimorando a técnica da entrevista, vocabulário, né, o improviso, fui melhorando todas essas técnicas, até que, e seguindo com assessoria de imprensa, né, e quando eu achei que já tinha chegado a hora de eu abrir uma empresa, foi lá em 2010, mesmo trabalhando com assessoria de imprensa, mesmo trabalhando com político, eu sabia que aquela ali não era a minha vida, né, eu ali era passageiro, e eu queria aquele momento ali, aquela experiência profissional, mas para eu conseguir me formar e aprender a trabalhar e montar minha própria empresa. Sempre soube disso. Assim. E foi em 2010 que a gente criou a Help Agência de Comunicação. Tivemos uma grande estrutura em São Leopoldo no início, foi muito legal, com estúdio de rádio, com estúdio de áudio, com estúdio fotográfico, com agência de publicidade, com um núcleo de web. Só que fez parte de um outro momento, assim, né? Hoje em dia a comunicação se transformou muito, né? E hoje se terceiriza muito, se faz muitas parcerias. E naquele momento ali, a gente, em 2010, fomos tocando e a agência foi indo. Em 2012, a gente comprou a marca do jornal Folha do Povo, que já existia, que era das faculdades Equipe, compramos a marca, mas o impresso já estava em queda, né? O jornalismo impresso já estava em queda, mas tinha 100 pontos de distribuição em Sapucaia Esteio, né? O jornal com credibilidade. Acabei conhecendo muita gente e tendo muitos parceiros, né, na política, na área empresarial, na comunidade. Isso foi dando cancha e muita credibilidade. Eu acho que o grande patrimônio que eu construí nesse tempo todo foi muita credibilidade, né? E, com todos os setores, assim, né? Porque pouca gente se dedica a Sapucaia e Esteio de uma forma profissional. Poucas pessoas assim, encaram como se deveria se encarar um desafio com a Rede Globo. Sabe? Não, eu acho que o que a gente faz tem que ser a nossa Rede Globo, claro, com a realidade local, mas temos que fazer o nosso melhor. Né? Temos que ter o melhor. Lembro que a gente teve na Rádio Equipe, o Fernando Zanuzzo, da Rádio Gaúcha, era o nosso narrador. O produtor do meu programa de jornalismo hoje é do GDI, do Grupo de Investigação da Zero Hora. Tá? A gente utilizava essa credibilidade, as redes de relacionamento, para trazer gente qualificada, fazer um trabalho profissional. Eu acho que tudo isso foi gerando frutos, né? Foi gerando frutos, o jornal impresso seguiu, a nossa agência de comunicação seguiu. Hoje a gente ainda tem a Help, a agência de comunicação, trabalha para diversas indústrias. Hoje, eu vivo mais do marketing do que jornalismo. Eu ganho mais dinheiro com marketing do que com o jornalismo. O jornalismo é uma questão meio... Sou militante da comunicação da região. Claro que a gente ganha um pouco de dinheiro, assim, acaba contribuindo, mas viver do jornalismo é muito difícil, né? Muito complicado. Somente do jornalismo impresso, do rádio. Mas a gente nunca desistiu, nunca deixou de fazer, de acompanhar, de planejar, de pensar em novas mídias, até que, com a pandemia, Jairo, a gente deixou de circular o jornal impresso e começou a fazer comunicação só nas redes sociais diárias. Chegamos, o jornalismo diário, 19 horas, eu e o Diego Capella chegamos a ter a média de 1.100 espectadores por dia, assim. Se tratando de Sapucaia Esteio, uma coisa muito difícil de alguém alcançar, né? 1.100 era a nossa média, todos os dias. E grandes transmissões e grandes entrevistas era 5.000 visualizações, 10.000 visualizações. Se tratando de Sapucaia Esteio, é gigante, né? Gigante.
Mas a gente criou uma página de humor, que era só humor sobre Sapucaia, também os Bastardos, não sei se chegou a receber, criamos super-heróis. Cara, a gente inventou de tudo, assim, para a gente se tornar referência, né? Para os nossos rostinhos se tornar referência, para buscar identificação. Até que no ano passado, a Via Web RS acabou nos procurando, né? E exatamente no momento que a gente estava em transformação, porque com o descrédito do jornalismo impresso, a gente precisava buscar alternativas, né? E um veículo de comunicação não pode viver apenas de transmissão pelo Facebook, né? Porque daí tu tá concorrendo com as páginas, né, de pessoas que não são profissionais, está concorrendo com um monte de gente que se eleva ao teu nível, mas não que tu seja melhor, mas é que tu estudou mais para aquilo, né? A gente se capacitou mais para aquilo. Acho que a gente tem que oferecer mais do que uma página no Facebook. E foi quando a Via Web RS, que tem cobertura 100% em Sapucaia Esteio, com fibra ótica, nos procurou para montar um veículo multiplataforma, que não existe na nossa região, né? No estado também é difícil quem tem esse grande número de plataformas. O que atrasou um pouco colocar esse veículo em funcionamento foi a pandemia, né? E a gente montou hoje um estúdio no centro de Esteio, já. Está convidado para conhecer, na Avenida Presidente Vargas, 1964, no sexto andar, sala 602. A gente montou um estúdio, né, que vai ser o nosso laboratório nesse período de eleições, com o produto eleições, para até o final do ano a gente entrar com um canal de TV a cabo e as transmissões multiplataforma. Hoje, né, todas as entrevistas, todos os programas que a gente transmite são em 3 plataformas simultâneas, né, que é o aplicativo TriTV, pode baixar em qualquer loja de aplicativos de celular, é o nosso portal, tritv.com.br, e pelo Facebook, TriTV Comunicação. Mas até o final do ano a gente entra com um canal de TV a cabo e a transmissão também no YouTube, 5 plataformas simultâneas. Mas no nosso portal, muito vídeo, muito podcast, as notícias, todas as principais notícias que acontecem em Sapucaia, Esteio, policiais, política, comunidade, a gente acompanha em cima, joga para Instagram, joga para Facebook, joga para Twitter. A ideia é trabalhar com as novas plataformas de forma qualificada, assim, com um veículo inicialmente destinado a Sapucaia e Esteio, porque com essa parceria com a Via Web RS, ela tem 20 mil usuários, 20 mil contas, cerca de 10 mil em Sapucaia e 10 mil em Esteio. E no momento que a gente colocar no ar o canal de TV a cabo, essas 20 mil casas, no momento que ligar a internet, vai ter disponível o nosso canal, né? A TriTV, que de manhã vai ter desenho, de tarde vai ter filmes, mas ao meio-dia, às 19 horas, vão ter jornalismo local, notícias de Sapucaia e Esteio. À noite vão ter programas segmentados, né, de esporte, de lazer, entretenimento, e vai ser a primeira TV, de fato, né? A primeira TV de Sapucaia e Esteio, TV. Isso me orgulha e me entusiasma muito, porque a gente está há muitos anos nessa batalha já. Ricardo, meus parabéns por essa vitória, viu? Eu vou te falar que esse assunto eu já debato há um bom tempo com os esteienses e com os sapucaenses, que eu fui morador em Esteio, né? Eu moro em Porto Alegre hoje faz um bom tempo, mas eu cresci em Esteio, fiz a minha vida toda em Esteio, e a minha queixa que eu tinha depois que eu fui para trabalhar em veículo de comunicação é que Esteio e Sapucaia tinha essa carência. Na minha época, 10, 15 anos atrás, tinha essa carência. A gente tinha jornais locais lá impressos, mas que eram totalmente dependentes da prefeitura, né? Ou de órgãos parecidos. Então, assim, não existia uma imprensa independente, não existia uma imprensa livre, não existia uma imprensa que dava notícia, que dava informação. Era tudo notícia voltado a assuntos da prefeitura. Então, tu não tinha ou era aquelas tirinhas de eventos sociais. Ou era evento social dos clubes, ou era notícia da prefeitura. E aí eu me sentia órfão, principalmente depois que eu vim para Porto Alegre, para eu saber alguma coisa que estava acontecendo em Esteio ou Sapucaia, eu tinha que perguntar para os amigos, assim, aí um falava, outro falava, alguma coisa.
isso que tu está fazendo aí é exatamente o que eu acho que um profissional autônomo, assim, que ele queira fazer da sua profissão um negócio, que hoje tu é uma empresa, tu não é mais o João Ricardo, tu é uma empresa, né? Tu é um conglomerado que torna o cara mais corajoso, né? Quando ele decide se formar em jornalismo. Porque a tendência de todo jornalista no Rio Grande do Sul é ele ter que dar uma passadinha lá na RBS lá, né? É a vontade do cara. Quando o cara se forma, ou ele vai para um grande órgão de imprensa ou até sair do estado. E tu resolveu tomar esse caminho, ser corajoso e disse, não, vou fazer jornalismo na minha cidade, na minha região, e isso é sensacional, cara. Eu tenho comentado com algumas pessoas sobre isso. Assim, a gente precisa fomentar isso, até porque tu quer ver uma coisa, que tu tá fazendo uma coisa sensacional, vou comprovar agora com outro país, um país de primeiro mundo, por exemplo. Nos Estados Unidos, as pequenas cidades têm seus órgãos de imprensa local. E as pessoas assistem, as pessoas são informadas, elas sabem o que está acontecendo. A população tem o hábito de assistir os canais locais, né? Isso já é uma cultura normal, é corriqueiro, é hábito fora num país de primeiro mundo. Aqui no Brasil, a gente agora não, agora já não posso mais dizer isso. Mas muito logo ali, a gente tinha as grandes emissoras, né? E as pessoas só sabiam o que acontecia se as emissoras quisessem falar de alguma coisa mais local, como foi o caso da RBS que criou a TV Com. A primeira intenção da TV Com era ser uma televisão comunitária da cidade, né? Depois acabou tomando outro rumo, mas a intenção ideal era essa, né? Tu está fazendo isso agora, tu está fazendo isso, tu tem uma empresa que cuida e faz jornalismo para a tua região. Isso é muito bom para a cidade de Sapucaia, para a cidade de Esteio. Isso é sensacional, cara. Te dou os parabéns mesmo, mais uma vez. Obrigado, Jair. É que, pelo fato de eu ter saído para fora também, né, muitos anos fora de Sapucaia, trabalhando 10 anos, eu trabalhei em Porto Alegre também 10 anos em São Leopoldo, hoje eu moro em São Leopoldo, aí eu acabei me qualificando, né, enxergando outras experiências, acabei estudando, formei em jornalismo, depois fiz MBA em marketing, especialização em comunicação e saúde, e daí tu vai agregando. Quando minha experiência no governo do estado, eu acabei viajando o estado e chegava em cidades que nem Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, com comunicação muito mais qualificada do que cidades que nem Sapucaia e Esteio. Veículos independentes falando com normalidade das suas mazelas, dos seus problemas, das suas virtudes, coisa que a gente nunca tinha visto em Sapucaia e Esteio. Sapucaia e Esteio parecia que era proibido tu falar mal da prefeitura. Parecia que era proibido falar mal de um vereador, de tal pessoa. Se tu tinha um veículo, tu era obrigado a ser chapa branca, em Sapucaia e Esteio. Isso é inadmissível, porque o papel do jornalismo é também contribuir, né, para melhorar o poder público, para ser fiscalizar também. Nos Estados Unidos não é o quarto. A gente tem que ajudar a fiscalizar e aprimorar os serviços públicos, né? O serviço público tem que ter qualidade, e Sapucaia, Esteio, isso não acontecia, e a gente via acontecer no interior do estado, e cidades que nem Sapucaia e Esteio, parecia que era pecado tocar nesse assunto, e foi assim que a gente resolveu fazer diferente, né? Porque, cara, a faculdade, a universidade, ela te ensina a fazer a coisa da forma correta, né? E o que estava acontecendo em Sapucaia e Esteio não era a forma correta, porque não era feito por profissionais, né? Não era feito por profissionais. Isso é muito importante falar sobre isso. Os veículos não estavam nas mãos de pessoas que tratavam aquilo com a seriedade que um veículo de comunicação merece. E agora, Jair, com esse veículo multiplataforma, eu acredito que a gente vai conseguir conectar mais com as pessoas. Porque com a rede social a gente já conseguiu despertar e mostrar para as pessoas, dá para fazer diferente. A gente conseguiu, com o jornalismo diário em rede social, atingir sapucaienses, esteenses que estão no Japão, que estão na Austrália, porque tinha essa carência que tu falou, né? Pô, eu quero saber notícias da minha cidade, eu quero saber como é que está o Padre Adilson,
né? Quero saber como é que está o trabalho na Câmara de Vereadores, né? E eu acho que hoje a gente tem que fazer tudo de forma diferente, jornalismo local é diferente. A gente tem que falar que a gente esteve ali na Avenida Presidente Vargas, que a gente provou do suco, que a gente conversou com, né, com um morador de rua, a gente tem que dizer que foi no bar, tomou uma cerveja, a gente tem que se aproximar das pessoas, as pessoas têm que se identificar contigo, né? E aí, essa foi uma das nossas diferenças, assim, porque hoje em dia está tudo muito perto e tudo muito acessível. A internet ela é gratuita, todo mundo pode falar o que quiser, se manifestar da forma que quiser, só que o que sobrevive e o que fideliza e o que ganha o respeito é um produto de qualidade, né? Então, a gente tenta fazer um produto de qualidade. E tu tocou num assunto muito importante. Tu tocou num assunto muito importante, que é a questão da formação. Infelizmente, nós temos um STF lá que já vem complicando a vida do Brasil faz anos, e eu me lembro que na década de 2000, o senhor Gilmar Mendes, infelizmente tem o mesmo sobrenome que o meu, resolveu detonar com a profissão do jornalista, né? Ele resolveu complicar a vida do jornalismo. E daí ele retirou a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, e com isso ele acabou fazendo isso que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê setores aí fazendo um péssimo jornalismo porque desqualificou. Então, mas a verdade é que ele só deu uma complicadinha. O que o teu trabalho que está fazendo hoje comprova que um profissional com formação e com experiência, ele consegue fazer uma coisa muito mais concreta, né, do que simplesmente ficar pulverizando histórias. Essa questão do fake news, por exemplo, isso é uma das coisas, esse é um dos problemas que o senhor Gilmar Mendes criou, né? A fake news hoje, na verdade, é produto, é resultado da autorização que ele deu para qualquer um falar o que quisesse, né? Sem responsabilidade. Então, o teu trabalho em Esteio Sapucaia, cara, é de uma importância muito grande. Essa isenção que vocês têm aí também faz com que Esteio e Sapucaia cresçam, né? Porque vocês vão dar a notícia, dar a informação de forma isenta, quer dizer, não é direcionada, né? E hoje a gente está vivendo esses momentos todos delicados aí de pandemia, todo mundo virou médico, todo mundo virou infectologista, né? Todo mundo dá palpite. E o jornalismo tem essa função também importante, né? Quer dizer, na hora de dar uma informação, tu pode até dar tua opinião pessoal, mas tu vai lembrar do teu tempo lá de estudante de jornalismo, tu tem que pensar assim, ó, bom, para eu dar uma informação, eu tenho que buscar a fonte, e a fonte certa, né? E a fonte correta. Então, meus parabéns, Ricardo. Olha, desde aquela época lá do Aliança, lá das danceterias. Olha os CDs lá, Jair. Olha os CDs lá. CDs. Desde aquela época lá, a gente... 350, viu? 350 CDs e 2 malas de vinil ali, tudo impecáveis. Não tem uma caixinha quebrada, nenhum vinil sem plástico, nada. Cara, que show, cara. Tu sabe que eu já ouvi falar de ti antes de te conhecer, porque o Johnny me falava em ti, né? Ele disse, não, a gente tem aqui um carinho do DJ Cadinho, não sei o que, é espetacular. Depois que eu fiquei sabendo que tu era irmão do Dente, que eu já conhecia há muito tempo, Denilson, né? E aí e ele já falava da tua capacidade de ser prodígio naquela questão lá das festas, né? Então isso quer dizer que desde muito novinho tu já mostrou a que veio, né? Tu não veio para fazer pouca coisa. Não sei se é pouca coisa ou bastante coisa, mas estou conseguindo viver disso. Hoje em dia eu faço assessoria da CIS, por exemplo, Associação Comercial de Sapucaia, há 3 anos. Ali eu sou o mestre de cerimônias também. Ali. Agora mesmo eu vou mediar os debates, né? Vão acabar organizando debates em estados prefeituráveis e dos candidatos a prefeito em Sapucaia nas vésperas das eleições. Isso é muito sério, né? Vai ajudar a definir o futuro das 2 cidades, que são 200 mil pessoas, né? Dia 12 de novembro, o debate dos candidatos a prefeito de Sapucaia, e no dia 10 de Esteio. Isso aí vai ser muito sério, muito importante. Eu acho que eu acho isso grandioso. Pode ser que pessoas não achem, né? Mas eu acho isso grandioso dentro
da realidade que a gente se propõe, né? Que é ajudar, é essa nossa função social que a gente tem com as comunidades Sapucaí. Eu tive o privilégio de trabalhar lá na RBS e eu trabalhei em várias eleições, né? Tanto no escrutínio como nos debates. E vou te falar uma coisa, eram os eventos mais sérios da RBS. Quando a RBS abria o debate, fazia o último, né? A RBS sempre fazia o último, acho. A gente, olha, a nossa equipe técnica lá tinha que estar impecável, a gente fazia ensaio antes de abrir ao vivo, né? Então, é muito importante, tu vai marcar a tua carreira também aí, né? Sabe que eu fiz o regulamento para o debate Sapucaí, fiz o regulamento para o debate Esteio. Cara, e Sapucaí tem a parceria da OAB, né, da CIS, CDL, Esteio a gente buscou uns advogados. Cara, isso é muito sério, tudo é sorteado, né? Tudo tem que ter aprovação do cartório eleitoral, para não abrir margem em lugar nenhum para as pessoas, né, puxar para um lado, puxar para outro, né? Porque nessas horas aí que realmente a gente precisa de muita seriedade, porque é o futuro da população que está em jogo. Show de bola. João Ricardo, meu querido amigo Cadinho, que eu tenho o maior carinho de lembrar daquela época lá, eu quero te agradecer demais a oportunidade que tu me deu aí da gente bater esse papo. Tenho certeza que os meus amigos vão adorar. Fazia tempo que a gente não conversava, né? É verdade. Muitos anos. Muitos anos. Mas eu estava acompanhando a tua carreira. Eu me lembro de te ver com o jalequinho lá da SEG, dentro do campo, fazendo entrevista. Eu acompanhei a tua carreira. E até porque eu estava na TV na época também, né? Eu também fui para a RBS, acabei indo para a RBS nessa época, e eu me lembro de te ver fazendo imprensa esportiva naquele período. Então, eu quero te dar os parabéns, tá? Por ter chegado no patamar que tu chegou, e a gente vai continuar te acompanhando aí. E a tua entrevista foi muito proveitosa. Tenho certeza que os jovens que vão assistir aí vão se espelhar, né? Eu tive o privilégio de poder entrevistar o Ricardo Azeredo também, que eu sou muito fã dele, que é um baita jornalista, né? Eu tive o privilégio de ser colega dele de trabalho, e ele contou as histórias dele também. Ele vai lançar um livro agora no final do ano. Então, assim, é dessas histórias que a gente precisa, das histórias que são exemplos para as pessoas, né? Estou muito feliz mesmo, te agradeço, e vamos ver se a gente se encontra numa outra oportunidade para falar de outras coisas aí. E tomar um café, né, Jairo? Se tiver por Esteio aí, tá? Me convida tomar um café no estúdio lá para conhecer a TV que eu vou. Ah, legal. Vamos combinar, então. Tá? Um abraço, prazer cara. enorme. Tudo de bom. Abraço.